já tiveram em especial a Adália, adultos ou jovens, que gostam, que gostavam, que amam instrumentos e que foi por ali que você sentiu que essa socialização começou e que você conseguiu potencializar essas questões sociais, primeiramente, e claro, tantas outras habilidades. Bom, essa é a minha história com a música. Essa vocês não sabiam, mas essa é a minha história com a música. Eu era uma criança, inclusive eu tô na avaliação lá na Blue. Eu era uma criança, tipo, com bastante dificuldade de socializar. Ia pra escola, chorava, né? Aquela coisa, chorava, meu Deus. Lanchava assim no cantinho, sozinha e tal. Não conseguia interagir, tipo, fazer amigos. Até que minha mãe me colocou na aula de música. E aí tudo mudou. Tudo mudou completamente. Por isso que a minha relação com a música não é só uma relação assim, exclusivamente musical e técnica. Apesar de ser instrumentista há 20 anos, né? Mas é mais do que isso. É uma história de muito amor. Eu fundei a escola com essa premissa. Porque a música foi o meu instrumento socializador. Através da música eu conseguia contato com as pessoas. Tipo assim, eu interagia. Exatamente o que você falou. Eu cantava em outro idioma. Eu entrava na roda da escola, que eu nunca tinha entrado. Entendeu? Começa a fazer amigos. Né? Comecei a fazer amigos, as pessoas começaram a me notar. Poxa, aí eu saí de anônima para protagonista. Foi tipo isso. E eu comecei a protagonizar a minha história. Foi por causa da música que eu fui para um colégio, assim, maior, que eu comecei a ver, nossa, se eu toco, né, e todo mundo tá gostando do meu som e tal, eu também vou conseguir passar no vestibular. Essa é a minha história com a música, né? Eu não conseguia conversar sobre nada. Mas sobre música eu conseguia conversar com um professor tal, com outra pessoa, Então a música me abriu caminhos. Eu sou eternamente grata a isso. Então eu tenho certeza, porque eu sou testemunho vivo disso, o quanto ela pode ser transformadora. Ela mudou a minha vida. Mudou a minha vida no sentido da minha infância. Eu poderia ter sido uma criança muito mais introspectiva. E eu conheci o mundo e viajei. E hoje é minha carreira. Né, trabalho com isso desde os 17 anos. E aí, hoje eu posso dizer, e hoje também eu estendo isso, transformo a vida dessas crianças, porque é isso que aconteceu. Tipo assim, é simples, não tem outra. É totalmente capaz de socializar a música, mas aquela coisa, eu tô te ouvindo e eu tô, nossa, apaixonada pela musicoterapia. Vamos ser mais um musicoterapeuta no futuro aqui, hein? Falei, nossa, que jeito que eu já ouvi vários musicoterapeutas falando, mas a sua fala é especial. Me tocou aqui bastante. Eu vou começar a falar para os meus alunos, vocês vão ter que fazer musicoterapia também. Isso é interessante, ouvindo a história dela, eu já olho com um olhar de mãe. Eu olho e falo assim, gente, olha como uma mãe faz a diferença. Pode ser um pai também, né? Uma família. Faz uma diferença na vida de uma criança. Às vezes não vai ser a música, mas vai ser um balé. Às vezes vai ser uma capoeira, vai ser uma natação. Mas olha quantas artes, vamos dizer assim, opções nós temos hoje em todas as cidades, em Foz do Iguaçu, em várias. Se na sua cidade tem poucas opções, veja dentro do que tem. Olha para o seu filho com um olhar especial. A mãe da Adália olhou e falou assim, nossa, pode ser que aqui seja um caminho. A minha filha, por exemplo, eu olhei e falei, olha, ela gosta muito de balé, vai dar trabalho, ela não vai querer, ela não gosta de socializar, essa é a dificuldade dela, socialização. Apresentou perfeitamente no dia do balé. E aí depois eu falei, Rebeca, você gostou? Ela, gostei, mamãe, eu queria chorar o tempo todo, mas ela tava assim, fazendo, né? Então, o olhar da mãe, como que mudou a vida de uma pessoa que agora muda a vida de dezenas. É tipo isso. E sobre isso, tocar pode, assim, dependendo do professor de música, como é a música, eu tenho essa história com ela, de transformação. Eu sei que eu tenho muita dificuldade de aprendizagem, então até falo, nunca ninguém acredita. Eu tenho que ler 3 vezes, eu tenho que fazer isso, aquilo e tal. E eu olho para os meus alunos dessa forma. E é por isso que assim que eles chegam, eu vou procurar logo, vamos tirar um som. Vamos fazer música. Porque foi isso que me chamou a atenção.
a igreja também foi um processo muito importante na minha vida. Porque a igreja, você tem a oportunidade de tocar. E, tipo assim, você não é um profissional, mas você tá tocando lá. A igreja inclui bastante nisso. Eu comecei a fazer aula de música na igreja, porque aula de música sempre foi uma coisa muito elitista, né? Cara, minha família não tinha condições, mas a igreja viabilizava um projeto. E eu comecei a fazer aula de bateria. As crianças ansiosas, inclusive você falou do ritmo, eu quero acrescentar, aula de bateria é super indicado. Vá fazer aula de bateria. Nossa, você vai extravasar. Você vai trabalhar muito pulsação, ritmo e vai tirar um som. Controle inibitório. Você vai tirar um som. Nossa, fantástico. Então eu toquei bateria na igreja, tipo, de 8 aos 10 anos. Até minha mãe decidir que eu, tipo assim, eu quero que você faça piano, tá? Beleza. Meu contra a minha vontade. Eu queria tocar bateria. Tipo assim. E aos 8 anos, bem ali quando eu comecei a fazer aula de música, eu tive um diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Então, a música era totalmente assim, eu ia pra igreja tocar na quarta, na sexta, no domingo. Era terapêutico. Nossa, né? Num tempo que, por exemplo, minha mãe, tipo assim, ela é uma sabedoria, né? Coisa de mãe, né? Ela me colocou nesse movimento e foi a minha terapia, porque naquele tempo não tinha esse acesso, né? Não tinha essa conversa, não chegava, né? Então, minha terapia foi tocar na igreja, tocar bateria e tudo mais. Isso foi, assim, especial, diferente da minha vida. E você estava falando aí desse seu olhar, da anamnese, de tudo mais. É uma coisa que eu sempre tento passar para meus colegas professores de música. Você já foi professora de música, sabe como os professores de música não têm esse olhar, né? Não tem esse olhar terapêutico, gente, que é essencial na sala de aula. Eu acho que 1 entre 10 querem ser músicos profissionais quando entram na escola de música. Mas o restante é por hobby ou por obrigação do pai. Por obrigação do pai. Então, assim, tu não tem que olhar, assim, quase nunca para aquela pessoa, tipo, de transformar aqui num músico profissional. Foi muito difícil quando eu comecei a dar aula, porque a gente sai da universidade assim, uau, vou formar grandes músicos. Foi muito difícil eu entender, tipo, nossa senhora, tipo assim, aqui é outra pegada, né? Tipo assim, tem que ter outro olhar. Muitas vezes a gente tem um olhar só na música, na habilidade, na execução, e a gente tem que olhar para a pessoa. Isso. Gente, que pro indivíduo. Nós temos falado muito sobre isso. Cadê o indivíduo? Chega de rotular o indivíduo com as suas características. Chega de rotular o TEA só com as características. Vamos desquebrar a cabeça, gente. Desquebrar. Descaracterizar isso. O TEA tem essas características, ok, estamos levando informação, mas vamos parar de reduzir a criança, o indivíduo autista, às suas características. Há um indivíduo com seus gostos, há um indivíduo com seu orgânico, há um indivíduo com as suas crenças, com a sua família, com o seu contexto. Ponto final, vamos olhar o indivíduo.